por questões que vamos tentar explicitar. No Brasil, foram se afastando daquela função informativa. A polícia persegue. Aliás, é sua função. Quanto não mais não seja, a nova polícia, a moderna polícia brasileira, que é a mídia. Pois bem, observem que as comissões parlamentares foram progressivamente se afastando desta função informativa ao poder legislativo, no sentido de dar subsídios para a atividade própria do legislativo, que é a elaboração de leis. Isto foi se afastando progressivamente. E foi se transformando progressivamente as comissões parlamentares de inquérito naquilo que hoje nós anominamos como tal, como uma atividade parapolicial investigatória de condutas lesivas, não só ao interesse público, como lesivas ao patrimônio público e, às vezes, também lesivas ao patrimônio social, não necessariamente público, ou não restritivamente público. E como este processo se deu? Este processo se deu através de algo que precisamos botar na mesa. Para a leitura do que se passa, temos que botar na mesa com transparência. O Congresso Nacional tem um marco divisório. E o marco divisório é 1988, Constituição de 1988. Enquanto a Assembleia Constituinte de 88 foi um grande debate das questões nacionais, que se traduziram no parlamento através do debate da tribuna do parlamento, em que a visibilidade dos constituintes e parlamentares de 88 se traduzia pela sua presença na tribuna parlamentar, discutindo os conteúdos futuros dessa Constituição. Foi também em 1988 o encerramento desta fase do parlamento brasileiro, em que o grande instrumento de visibilidade do parlamentar era a tribuna parlamentar. Houve alterações nos regimentos internos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ajustando os regimentos ao novo modelo constitucional, e ao fazer isto, desqualificou-se no regimento aquilo que na linguagem parlamentar e nos regimentos chamava-se o grande expediente, que era o momento em que poderíamos assistir os debates parlamentares de grandes expressões do parlamento em relação a grandes temas nacionais. Quem de nós não lembra os debates parlamentares do então senador Paulo Brossard de Souza Pinto com o então senador Jarbas Passarinho no regime militar, em que tinha o condão aqueles debates de atrair a visão nacional e o ouvido nacional para aquelas discussões em torno do regime militar. Isto não se tem mais. Por quê? Porque o regimento desqualificou o grande expediente. E o instrumento de plenário passou a ser o pinga-fogo. Razão pela qual você não tem instrumentos de visibilidade individual no plenário do parlamento. E passou-se, então, a partir fundamentalmente do governo Collor, a serem as comissões parlamentares de inquérito o âmbito de visibilidade dos parlamentares no que diz respeito ao julgamento da opinião pública. E aí, nós começamos a ter, com esta situação, um incremento à existência das comissões parlamentares de inquérito, não só o incremento do seu número, como também um incremento na participação individualizada do parlamento. E vejam bem, com uma clara e nítida definição de conduta. Cada um de vocês, cada um de nós, botem a mão na cabeça e tentem compreender que é mais fácil
nós todos nos reunirmos unissionamente em relação ao ódio do que em relação ao amor. Em relação ao amor, as relações são interindividuais. O amor une interindividualmente. O ódio une coletivamente. Razão pela qual o apelo de quem quer o aplauso público é o apelo do ódio e não o apelo do amor. Porque só se comenta e só se reúne nessas circunstâncias. Aliás, o presidente Jânio Quadros, numa conversa que teve com o então assessor do ministro da Fazenda, Clemente Mariani, e esse assessor chamava-se Roberto Campos, e quando Roberto Campos, que determinava e que havia estabelecido a necessidade de aumentar as tarifas públicas do petróleo, o preço da gasolina, foi perguntado, depois de uma exposição que Campos fez a Jânio, a mando, e por permissão e por determinação do ministro da Fazenda, sobre a necessidade para as contas públicas brasileiras à época do aumento do preço da gasolina. Depois de ouvir tudo, Jânio pergunta: mas, professor Roberto, quem são os inimigos? Roberto não entendeu. Voltou para o ministério, retornou no dia seguinte e disse: Jânio, professor, e os inimigos? Ao que Roberto disse que não tinha entendido a pergunta e que de resto não tinha qualificação para examinar por este ângulo, já que o ângulo que examinava era o ângulo econômico e fiscal das contas públicas. Aí responde Jânio: ouça a minha comunicação no rádio das sextas-feiras e vai identificar quem é o inimigo. E disse mais: toda vez que tivermos que fazer alguma medida que crie determinado tipo, nós precisamos ter inimigos, porque o povo se junta muito mais facilmente para odiar e dificilmente para amar. O aplauso só se dá se tiver um objeto de ódio. E no dia seguinte, à noite de sexta-feira, Jânio, antes de comunicar o aumento do preço da gasolina, fez um extraordinário ataque ao governo dos Estados Unidos. E ao final do extraordinário ataque, atribuindo ao governo dos Estados Unidos os problemas que estavam ocorrendo, disse: em face disso, temos que aumentar o preço da gasolina. O povo odiou os Estados Unidos e aplaudiu o aumento do preço da gasolina. Então nós temos que compreender essa psicologia coletiva e política para entender que progressivamente estas comissões parlamentares de inquérito começaram a ter, aspas, abusos de condutas individuais dos seus membros, lesando, eventualmente, inclusive, de certas proteções e garantias individuais do cidadão. Por quê? Premidos pela circunstância de ser ali um novo espaço político, aspas, videodigno. O que significa isto? Significa que tem dignidade para aparecer no vídeo ou na mídia eletrônica moderna. E por que tem? Porque tratam de fatos e circunstâncias que podem ser transmitidas à população não através da razão, mas através da emoção. Ou seja, através da imagem. Já que nós vivemos um momento, analisado muito agurtamente por Giovanni Sartori, nós vivemos um momento muito claro de videovida, videodignos ou, como todos nós, videodependentes. E esta circunstância leva a um novo tipo de conduta no que diz respeito às atividades parlamentares, agregada à circunstância de que tanto o Senado como a Câmara de Deputados têm a sua própria rede e a sua própria emissora de sinais de televisão. Este fato é importante ter presente, para se compreender esse tipo de conduta e esse tipo de ódio. De outra parte, você estabelece progressivamente, com as várias comissões parlamentares de inquérito que foram ocorrendo, conflitos.
quando se instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito em relação ao Poder Judiciário, e foi explicitado pelo eminente desembargador, houve também reações dentro do Poder Judiciário sobre a possibilidade de o Poder Judiciário ser objeto de investigação parlamentar. E aí se deduziu e se afirmou muito fortemente o conceito de separação de poderes, não podendo o Poder Judiciário ser objeto de investigação por um outro poder. Embora isto tenha perpassado como tese em alguns discursos, nenhuma entidade representativa do Poder Judiciário com qualificação para tal tentou acesso ao Supremo Tribunal Federal para obter uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal taxando de impossibilidade essa situação. Por quê? Porque naquele momento, como diria Sérgio Rezende, havia um clamor público investigatório. Embora a expressão clamor público deva ser visto não tanto como um fato da realidade, mas, no mais das vezes, uma manipulação política para a obtenção de determinados resultados, nós então tivemos, N vezes, aquilo que fosse o chamado clamor público. Eu quero lembrar que o grande clamor público das diretas só se tornou clamor público quando a TV Globo resolveu embarcar nas diretas. Antes, as diretas era algo restrito à cabeça de Brossard, de Ulisses, Tancredo, etc. Depois emerge quando resolveu a Globo participar do comício da Candelária. Então nós temos que ter muita cautela de não nos desprendermos na leitura de regras constitucionais do comportamento da realidade política e histórica para entendermos como, naquele momento histórico, as regras constitucionais se realizam ou não se realizam. E esta leitura é vitalmente importante. Observem que a formação, portanto, de um conceito, a meu juízo, de um conceito de comissão parlamentar de inquérito e também de competências desta comissão é um conceito que se forma através de um minimalismo judicializante. Há uma tendência muito perigosa de todos nós, da generalização empírica, ou seja, em cima de um acontecimento concreto, saímos atrás dos conceitos principalistas e tentamos extrair daqueles acontecimentos princípios que nós passamos a defender para que estes princípios sejam aplicados a outras situações. E aí vem, necessariamente, e a história é muito hábil nesse sentido, de apresentar aquilo que se chamaria em lógica os contracasos, que demonstram nitidamente que os princípios não se dão muito claramente com a riqueza da vida. Querem um exemplo? Lembrem-se, em algum tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal defere um mandado de segurança, aliás, um habeas corpus, contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em relação ao problema do tráfico de drogas. Um determinado cidadão teve o seu telefone grampeado e houve a interceptação telefônica desse cidadão, antes do advento da lei, que autorizou e disciplinou a escuta telefônica. O Supremo Tribunal concede o habeas corpus, entendendo que a escuta telefônica não tinha autorização legal e, portanto, era uma prova ilícita. E, sendo uma prova ilícita, não autorizava o procedimento criminal. E determinou o arquivamento da denúncia e do procedimento. A partir daí, do caso concreto, se formulou que no Brasil o Supremo Tribunal Federal havia estabelecido a tese norte-americana dos frutos da árvore proibida. E que, portanto, todas as provas decorrentes de uma escuta telefônica ilícita estavam contaminados com a origem ilícita da prova primeira. Tudo que dali decorresse da escuta telefônica estava contaminado. E aí se passou, lembram-se, os penalistas lembram muito bem disso, se passou a sustentar
esta regra. E alguns mais sofisticados, dentro da tradição colonizada nossa, latino-americana, resolveram usar as expressões inglesas. Porque com a expressão inglesa você teria um trânsito de respeitabilidade maior. E aí vieram, então, os frutos da árvore envenenada. Poisonous tree. Só que... E aí todo mundo disse: prova ilícita, e se tudo que decorreu de provas subsequentes tem como fundamento a escuta ilícita, estão desqualificadas as demais provas. E passou-se a afirmar isto com absoluta tranquilidade, até que há uma escuta telefônica ilícita, num caso concreto específico. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa a examinar o caso concreto. Aprova a escuta telefônica, havia sido posta pela polícia sem autorização de ninguém, inclusive antes da lei, que viabilizou depois a autorização judicial. A polícia ouviu durante 30 dias o cidadão e, nas degravações e na escuta, teve a notícia que no dia X, a tantas horas, no lugar tal, seria feita uma entrega de cocaína. E no dia X, às horas tantas, decorrente da escuta, conhecimento este decorrente da escuta, foram ao local e apreenderam 150 quilos de cocaína, 5 AR-15 e 250 cartuchos para metralhadora repetidora. Habeas corpus perante o Supremo. Frutos da árvore proibida. Logo, a escuta telefônica era ilícita, a prova inicial era ilícita, as provas subsequentes eram também ilícitas e com elas estavam contaminadas. Na discussão inicial, o relator sugeria a aplicação do princípio já adotado e explicitado pelo tribunal em relação ao caso concreto. Ao que um dos seus membros diz: tudo bem, o relator concede, vota pela concessão do habeas e determina, então, a extinção do processo. E um dos membros da Câmara, da turma, diz o seguinte: muito bem, então vamos devolver a cocaína e entregar a cocaína ao traficante. Por quê? Porque o auto de apreensão é ilícito. E vamos devolver as armas. E se não fosse cocaína, fosse sequestro, vamos devolver a criança aos sequestradores para começar tudo de novo. Isto é um contracaso. Ou seja, o que é falso é a elaboração de um princípio a partir de um caso concreto, em que você maximaliza determinados desenhos de um caso concreto para formular como princípio e a partir daí fazer com que o mundo se comporte através destes princípios da razão. E a razão e o mundo mostra um contracaso mostrando a imbecilidade, no outro caso subsequente, da aplicação da tese. Por quê? Porque a tese leva a uma conclusão absurda. E se leva a uma conclusão absurda, não é o caso que é absurdo, é a premissa que instruiu a conclusão para o caso. E é por isso, para encerrar, que eu pediria o exame destas ações do Parlamento e a formulação das comissões parlamentares de inquérito a partir de perspectivas de leitura do mundo e a partir daí compreendermos o ajustamento do mundo às regras pretensamente constitucionais. Qual seja, nós não vamos ver fato determinado de relevante interesse público que não seja um fato que possa ser manejado politicamente para efeito de mudanças de maioria. Esta ansiedade de formação de comissões parlamentares de inquérito levou inclusive a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a estabelecer regras limitadoras de criação de CPIs. O Congresso, a Câmara dos Deputados, tem uma regra expressa dizendo que não pode haver mais do que 5 CPIs operando ao mesmo tempo. E todos os requerimentos de CPIs são requerimentos de CPIs
que tem que ficar na fila aguardando o término daquelas subsequentes. O que faz com que, se eu não desejo que determinada CPI seja instalada, por qualquer razão, eu posso determinar a criação de CPIs intermediárias para obstruir a criação daquelas. No mecanismo clássico da obstrução parlamentar. Eu posso, inclusive, estabelecer algumas regras que venham a nos dar situações dessa natureza que já foram conhecidas no parlamento. Ou seja, as regras que nós conhecemos de vender requerimentos. A CPI assusta e se assusta. Corre alguns parlamentares, a história parlamentar conta, que não é requerimento do parlamento, porque isso se transparece, parece como tal, veja o que se passa recentemente com uma das CPIs, e que ela estava sendo usada como instrumento de extorsão. E nós conhecíamos no parlamento a extorsão do requerimento de instalação do CPI. Colhe-se a assinatura de 2/3, melhor, de 1/3 dos parlamentares que viabiliza a instalação da CPI. E essa CPI visa examinar o caso X. O caso X diz respeito ao cidadão João da Silva. E eu compareço perante o cidadão João da Silva e digo o seguinte: vou instalar uma CPI contra os fatos de roubo sobre o Pedro. E o cidadão contra o requerimento do parlamentar. Complicado. Agora, recentemente, o caso já não era mais pré-instalação do CPI, foi pós-instalação do CPI, que acabou determinando a instituição da CPI como Congresso Nacional. Tudo isso por quê? Tudo isso porque emerge a CPI como um espaço político de visibilidade. E aí nós precisamos ter muito claramente o sentido de preservação da instituição, que foi exatamente o que foi mencionado pelo professor Balacho e pelo professor Sérgio, da preservação da CPI, mas sem a ingenuidade de achar de que tudo decorre de boas intenções. Não necessariamente. Quem não tiver a lucidez de perceber isso, vai ser um idiota na história. Porque vai tentar salvar a instituição, os institutos, a partir da realização inconcreta, que muitas vezes é um instrumento distinto. A CPI passou a ser, portanto, um instrumento daquilo que na Câmara de Deputados chama-se o baixo clero, ou seja, espaços para parlamentares que, no dizer de Ulisses Guimarães, eram habitantes do Vale dos Caídos, ou seja, a parte final das cadeiras da Câmara, onde não perpassa o processo decisório que se concentra nas 15 primeiras filas do parlamento. Isto é história. E eu creio que é necessário, muito nitidamente necessário, que a compreensão do processo das comissões parlamentares de inquérito pudesse demandar um poder investigatório da própria academia. Para não ser a academia uma mera investigação dos textos históricos produzidos, para também ser uma investigação do que se passa e do que ocorre. Ou seja, a presença da academia para investigar o que se passa e o que se passou nestes 100 anos de vida do Parlamento Republicano. Para compreender as regras do jogo e os momentos de oscilação desses comportamentos. Para, a partir daí, falarmos sobre o mundo e não falarmos sobre o que e como o mundo deveria se comportar. Porque, no mais das vezes, nós falamos sobre regras jurídicas, pensando que estamos falando sobre o mundo. E, às vezes, estamos falando exclusivamente sobre regras jurídicas. O que não exclui, evidentemente, a necessidade de saber qual o comportamento real e qual a distorção do comportamento real com as regras prescritivas de um comportamento que eventualmente não se verifica na história. Esta regra é fundamental, porque aí nós possaremos ter uma inter-relação, ou uma interação com o Parlamento de forma nitidamente, com compromissos, que é fundamental para a história da democracia brasileira.
qual seja o compromisso de fazer um acerto de contas deste país com o seu futuro e não um mero acerto de contas do país com o seu passado. Porque todo acerto de contas do país com o seu passado é uma retaliação. Não é, seguramente, uma visão de futuro no sentido político, histórico do problema. Portanto, encerro para dizer aos senhores que este encontro, em relação às questões de corrupção, as ações das comissões parlamentares de inquérito, é absolutamente elogiável no momento histórico que vivemos. Mas precisamos avançar, professor Sérgio, e precisamos sair de dentro do mosteiro para pisar na rua e saber o que está acontecendo. E termos a coragem simples de botar na mesa o que está acontecendo. Não para ter acusados e bandidos, mas sim para ter a possibilidade de compromissos retificatórios com o futuro, que de resto é o compromisso dos senhores. Porque se vocês tiveram a paciência e a coragem de estarem numa manhã de sábado aqui no Monteiro para ouvir essas discussões, é porque vocês estão pensando em alguma coisa para frente, já que pensar para trás, alguns de vocês ainda não têm tempo para isso, mesmo porque o tempo é muito pouco e a história é muito longa. Muito obrigado. Falaram os 4 juristas que estavam escalados para tratar, na manhã de hoje, do tema relativo a comissões parlamentares de inquérito e a sua importância e o seu papel relativamente ao tema geral da corrupção política. Antes de encerrar esse painel e devolver a palavra ao presidente do Instituto, Pimenta Bueno, o eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, peço licença para dizer brevíssimas palavras a respeito, para significar desde logo que os 4 expositores, sem se repetirem, não entraram em nenhuma contradição, em nenhuma divergência. As 4 exposições, eu diria que se completam, como se tivessem sido orquestradas. Realmente, as comissões parlamentares de inquérito não nasceram ontem, como foi acentuado, mas muito antes que as constituições previssem a sua criação e disciplinassem de alguma maneira o seu nascimento, como ocorre com as nossas constituições desde 1934, as comissões de inquérito já existiam. Primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e por aí se generalizaram. No próprio Brasil Império, alguns autores chegaram a dizer que não havia precedente de criação da comissão parlamentar de inquérito, mas eu creio que foi o professor Baracho que observou que havia precedentes no Império. E realmente, quem se dera ao trabalho de ler o regimento do Senado, anotado pelo presidente Afonso Pena, antes de ser o presidente da República, mas quando presidente do Senado, como vice-presidente de Rodrigues Alves, há de verificar o registro que ele faz a esse respeito. Mas também na França, Digui diz, por exemplo, que não havia texto constitucional nem texto legislativo que justificasse a criação da comissão de inquérito, e, no entanto, ela existiu e desde muitos anos. Esse é um dado. Mas isto mostra o quê? Mostra que a denominada Comissão Parlamentar de Inquérito é uma necessidade parlamentar. É uma necessidade jurídica, é uma necessidade política. Por quê? Porque ela nasceu principalmente ou precipuamente para que o Parlamento, a Câmara ou o Senado, enfim, a Câmara interessada,
procurasse se informar a respeito de uma determinada situação com o fito de legislar. Primeiramente isto. Agora, pode ocorrer também que faz para quê? Para verificar como está funcionando um determinado serviço público. E apurando a boa qualidade ou a má qualidade, chegar também a conclusões no sentido da sua reforma ou, quiçá, da sua extinção. Agora, também pode ocorrer que na sua investigação ele venha à comissão deparar com o quê? Com um fato ilícito, com um delito. E como qualquer autoridade responsável diante disto, cumpre o seu dever. Não vai punir, porque não é da sua índole nem da sua finalidade punir seja quem for, mas de posse de elementos que sejam reveladores da ocorrência de um ilícito penal, vamos logo falar claramente, que faz a comissão remeter a quem de direito. Aliás, na Constituição de 88, isto é dito explicitamente, quando, sendo o caso, conforme o caso, nem precisava dizer, mas disse, tornando claro, tornando explícito aquilo que já se fazia mesmo entre nós, sem cláusula expressa da Constituição. Um outro ponto importante que foi, aliás, salientado muito, é que a competência da Comissão Parlamentar de Inquérito corresponde à competência da Câmara pela qual ela é criada. Ou seja, assuntos federais, somente pela Câmara Federal, ou pelo Senado, pelo Congresso Nacional, por uma das suas casas, ou então pelo próprio Congresso, uma comissão mista, é que pode ser criada. O Estado, nem mesmo o Estado de São Paulo, pode investigar um serviço federal. Da mesma forma como não pode investigar um serviço da Prefeitura, ainda que a Prefeitura de São Paulo seja esse portento em matéria populacional e econômica que é. O giz que delimita a ação das comissões é exatamente esse, da competência que a entidade legislativa que venha a criá-la, que possui. A Constituição atual fala nos poderes, inclusive judiciários, a semelhança dos judiciários. Não havia isto anteriormente, mas ninguém tinha dúvidas que a Comissão Parlamentar de Inquérito tinha os poderes necessários para que ela pudesse realizar os seus fins. Segundo o velho princípio, o velho tempo, transformado num brocardo, quem quer os fins dá os meios. De modo que a comissão tem os poderes necessários para chegar aos fins para o que ela foi criada. Esses poderes são amplos, são muito amplos, embora não sejam absolutos, embora não sejam ilimitados. Isto também é um ponto absolutamente tranquilo na esfera do direito constitucional. E outro, que já foi dito, mas vale a pena ser repetido, é que a comissão não julga. Foi dito, foi repetido aqui, foi dito por que está se dando tanta ênfase para este aspecto. É que entre nós está se criando uma mentalidade, ou já se criou uma mentalidade segundo a qual, se não prende alguém, não é exercício regular de autoridade. Tem que prender. E mais, geralmente, se enforca primeiro para depois ouvir o enforcado. Mas ele já foi enforcado. E com os meios de comunicação, hoje existentes, inclusive de uso privativo das casas legislativas, está entronizada a prática de divulgar os atos intestinos da comissão, desde a sua instauração até a sua conclusão, com a divulgação universal. Isso não ocorre nem no Poder Judiciário. Ao contrário, o juiz que fizesse isso seguramente seria observado, censurado pelo tribunal.
porque não é próprio da natureza investigatória, que deve ser isenta, deve ser equilibrada, não deve ser preconceituosa, deve apurar os fatos com a maior lisura e isenção, mas não partir da condenação. No fim do ano passado, uma comissão de inquérito criada pelo Senado Federal, numa tarde, quebrou o sigilo de 54 pessoas, sigilo bancário, fiscal, telefônico, de 54 pessoas. Fundamento: havia suspeitas. Então, porque havia suspeitas, foi quebrado o sigilo. Agora, a suspeita, já dizia Rui Barbosa, é a justiça das facções. E uma comissão parlamentar de inquérito não pode proceder como uma facção, e sim como um órgão legislativo que está fazendo uma investigação. Pois bem, era natural que esqueci-me de dizer, mas ao mesmo tempo, no mesmo dia em que houve a quebra de sigilo, o noticiário das televisões em geral, foi naturalmente nesse sentido, com a indicação de algumas das pessoas de maior relevo, dizendo que haviam tido seu sigilo fiscal, e telefônico e bancário quebrado pela comissão. Depois disso pode dizer, não, mas era inocente, não tinha nenhuma, não havia sombra. É como aquele magistrado a que fez referência o desembargador Álvaro Lazzarini. Pode depois chegar no resultado que não havia mais mínima nódoa, mais mínima sombra de dúvida a respeito da absoluta regularidade do procedimento dessa ou daquela pessoa. Mas aquela notícia já circulou no país inteiro e instantaneamente, na mesma hora, no mesmo momento. Isto é extremamente perigoso, porque isto é uma informação que pode ser falsa. É o direito de ser informado, é um grande direito, sim. Mas também existem outros direitos da Constituição, que é o da privacidade, da reserva, da presunção de inocência, etc, etc. Então, pode ocorrer um desvirtuamento, como aliás foi acentuado pelo ministro Jobim, pode haver um desvirtuamento de consequências irreparáveis, em detrimento do cidadão, do homem comum, da pessoa humana, que a Constituição coloca no seu ponto de honra ao conferir-lhe os direitos enumerados no seu artigo 5º, logo no seu artigo 5º. Da mesma forma que papéis privados, como negócios privados, não cabem na competência da Comissão Parlamentar de Inquérito investigar. São noções mais do que conhecidas. Mas coisa interessante, nós estamos atravessando um período, e eu vou pedir licença para fazer esta observação final. Nós estamos atravessando um período que demonstra um certo distúrbio, a meu juízo, uma certa quase perversão do sentimento, do natural sentimento, já não digo de benignidade, mas de justiça e de verdade. Por exemplo, quando alguém se insurge contra um ato desse tipo, logo se diz, ou não falta quem diga, quem não deve não teme. Então a pessoa tem que se deixar esquartejar em público para mostrar que não teme do esquartejamento. São coisas que merecem ser consideradas, especialmente numa reunião como esta, em que a preocupação é exatamente verificar o mérito desse instituto, mas com o propósito também de acautelar a sociedade, os bens coletivos e os bens individuais que podem ser atingidos com um prejuízo sério da verdade e da justiça. Outro ponto interessante, mas esse seria mais complexo, é aquele que assegura a qualquer pessoa o direito de calar, porque a Constituição lhe assegura a prerrogativa de não autoincriminar-se. A tese
consagrada, incontrovérsia, não há dúvida nenhuma. Mas também pode ocorrer que com esta forma, com esta generalização, com essa expansão, as comissões possam ficar impedidas de cumprir as suas finalidades relevantes, através de uma simples invocação de uma cláusula constitucional. E este, na meus dias, é um dos pontos mais delicados e que merece uma reflexão muito séria. Também é verdade que uma pessoa que invoca essa cláusula constitucional para dizer que não pode responder, ela está confessando que alguma coisa não pode ser dita, e ensejando, então, uma investigação por outros meios. Mas eu já estou me excedendo e queria dizer apenas que chega às minhas mãos cumprimentos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, o Instituto Pimenta Bueno, pela elevada qualidade acadêmica dos trabalhos do 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional. O professor Ferreira Filho é o destinatário dessa mensagem. Ditas estas palavras, senhor presidente, eu quero agradecer a honra de ter presidido esse painel. Devo cumprir o dever de cumprimentar, felicitar e homenagear os 4 conferencistas que enriqueceram esta manhã e que engalanaram o encerramento da 10ª reunião do Instituto Pimenta Bueno. Dito isto, com os meus agradecimentos renovados, os meus cumprimentos e as minhas homenagens aos conferencistas, declaro encerrado esta sessão. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, após o que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho professor Manuel fará o encerramento, em seguida as palavras do neste ministro Brossard. Neste caso, então, eu me corrijo dizendo que os trabalhos não ficarão suspensos por 10 minutos, mas continuarão sob a presidência, sob a direção do presidente do Instituto, o nosso professor, o nosso mestre, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, chega ao fim o 10º Encontro de Direito Constitucional. Eu tenho a certeza de que ele foi extremamente produtivo, já que os eminentes conferencistas souberam abordar com maestria, precisão, conhecimento, cultura, os diferentes aspectos que provoca o tema, o direito constitucional em face da corrupção política. Por isso, eu devo declarar-me extremamente satisfeito com tudo o que se passou e quero dirigir, por um lado, o mais profundo agradecimento a todos aqueles que benevolamente vieram até aqui para participar de nossa reunião, inclusive o eminente professor Luca Mezzetti, da Universidade de Udine, que atravessou o Atlântico nessas épocas em que andar de avião parece que é mais perigoso do que dantes. Quero realmente agradecer a todos a sua contribuição, o seu auxílio, como também eu quero, por outro lado, agradecer ao auditório o seu calor, o seu apoio, o seu interesse. Com a colaboração de pessoas tão ilustres, com o apoio de jovens tão bem dispostos, eu espero que seja possível, o ano que vem, realizar o 11º Encontro de Direito Constitucional. Está encerrado o encontro. Eu queria só dar um aviso a todos, que é o seguinte: todas as palestras desses 3 dias, que vocês viram que foram gravadas, elas serão objeto de uma compilação e vão estar num livro que será editado pela editora Atlas, em comemoração a esses 10 anos em que o Instituto Pimenta Bueno vem realizando os encontros de direito constitucional. Nós acreditamos que esse livro estará já à disposição na Atlas no mês de dezembro. Antes a gente não promete, mas com certeza até o início de dezembro.
Muito obrigada a todos e um bom final de semana.